segundo o governo da Ucrânia, pelo menos 243 crianças morreram e outras 446 ficaram feridas no país desde o início da guerra. E agora nós vamos acionar e conversar com o correspondente da Jovem Pan News na Europa, Luca Bassani. Esses números, evidentemente, podem ser, infelizmente, muito maiores. Luca, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a toda a nossa audiência. A gente viu que esse relatório da ONU mostra que mais de 200 crianças morreram no conflito da Ucrânia, que agora já passa de 95 dias. A gente vê que também muitas delas ficaram feridas e milhões delas se tornaram refugiadas. Do número aproximadamente de 6 milhões e meio de pessoas que deixaram a Ucrânia desde o começo da guerra, 2 milhões e meio, quase 3 milhões, são crianças, ou seja, crianças que pararam de estudar, que tiveram que abandonar suas infâncias para fugir de bombas, fugir da guerra. A gente vê que exatamente esses números, tanto das vítimas quanto dos refugiados, evidencia que a Rússia também tem atacado estruturas civis, estruturas residenciais, escolas, hospitais, já que muitas dessas crianças não faria sentido nenhum estar em um ponto estratégico militar que supostamente são os alvos dos russos. A gente vê que nesse conceito, muitos desses homicídios são também classificados pela Ucrânia como crimes de guerra. São mais de 15 mil investigações em curso no momento. Inclusive, o Tribunal Internacional de Haia vai abrir um escritório em Kiev nas próximas semanas para, juntamente com a Ucrânia, Estônia, Letônia, Lituânia, Eslováquia e Polônia, continuar com essas investigações que já colocaram Vadim Shishmarin, aquele soldado russo de 21 anos, na cadeia por prisão perpétua, e também tem feito com que tantos outros russos que cometeram crimes durante essa invasão na Ucrânia sejam trazidos perante a justiça. A gente vê que é uma situação humanitária dramática, e o que dá um aperto maior no coração das famílias e também daquelas pessoas que analisam todo esse conflito desde o princípio é que não há uma previsão dele terminar, ou seja, esses números podem ser ainda piores, porque a gente também sempre tem o problema da imprecisão. Muitos jornalistas, muitos órgãos internacionais ainda não têm a liberdade de transitar livremente no território ucraniano para averiguar os mortos, averiguar os feridos, principalmente na região do Donbass, que é controlada extensamente pela Rússia, e a própria questão também do conflito se prolongar, podendo aí vitimar no futuro muitas mais pessoas. É um horror da guerra mesmo, né, Luca? Como você disse, sem contar também as famílias que foram, né, divididas, os homens que tiveram que ficar na Ucrânia, as crianças que foram com as suas mães, muitas vezes se perderam e também foram na tentativa de fugir do país, ser abrigados, que as pessoas pudessem ser abrigadas em outros países. O Brasil recebeu também algumas famílias, então alterou toda a rotina, e é claro que as crianças foram as que mais sentiram e foram vítimas, como você bem colocou aí. Infelizmente esse volume pode ser muito maior e nós não sabemos aí uma tentativa de paz, quando isso vai demandar e quando isso vai acontecer também, infelizmente. Ainda outro aspecto envolvendo a guerra, né, essa questão mais econômica também. E em resposta aí às altas dos combustíveis, a Alemanha então criou um vale-transporte universal em relação a 9 euros. Como é que funciona esse processo aí no país, Luca? É muito interessante, Marcelo. Apesar da guerra ter várias mazelas humanitárias e também econômicas para muitos países, a gente vê que agora a Alemanha introduziu esse ticket de 9 euros, que é aproximadamente R$55, que vale por um mês, e você pode usar todos os trens regionais, transportes metropolitanos, né, no caso, transportes públicos como metrôs, ônibus, em toda a Alemanha, quantas viagens você quiser nesse período. São 3 tickets separados que são vendidos para junho, julho e agosto, e essa decisão pode ser prorrogada. O governo sugeriu isso e foi aprovado no parlamento alemão como uma medida exatamente de ajudar financeiramente as famílias que têm passado dificuldade com o preço alto dos combustíveis. Aqui em muitas cidades é acima de €2,10, €2,20, ou seja, R$10, R$11 um litro de gasolina, além, é claro, do preço da energia, e também motivar as pessoas nesse verão a viajar internamente com esse ticket barato. Por mais que você só possa pegar os trens regionais, que são um pouco mais lentos, você pode conhecer novas cidades, ficar em hotéis e em restaurantes, o que de certa forma movimenta a economia local, e é algo muito positivo depois de 2 anos de pandemia e também depois de todos os impactos econômicos da guerra da Ucrânia, que a gente tem visto que tem pegado os europeus de surpresa com inflação e também com desaceleramento econômico durante os últimos meses. É algo muito interessante. Eu mesmo já comprei o meu e pretendo também nesse verão utilizar essa oportunidade dada pelo governo para conhecer mais cidades por aqui.
E veja bem, Luca, nós já conseguimos então chegar a alcançar a Alemanha, hein? Porque, como você disse aí, a gasolina na casa aí dos R$10, a gente já tem aqui, viu, Luca? Alcançamos vocês aí na Alemanha. Precisa só de trem agora para tentar fazer com que as famílias também possam viajar mais pelo Brasil, né? Se investisse mais em relação a transportes ferroviários seria algo interessante para o nosso país, pelo menos nas regiões mais concentradas, assim, no Sudeste e Nordeste. Sem dúvida. Luca Bassani, nosso correspondente na Europa, daqui a pouco ele retorna aqui na programação da Jovem Pan. Volto com você, né, Zé Maria? O horror da guerra, as crianças, as famílias aí desunidas, e nós estamos chegando aí praticamente a quase 100 dias e nem a menor sinalização, Zé Maria, de uma conversa entre as partes aí que possa, evidentemente, trazer aí um fim para essa guerra, Zé Maria. É um novo mundo. Eu tenho acompanhado passo a passo essa guerra, né? A gente já sabia lá, ou ela seria resolvida rapidamente, né? Caso os ucranianos se entregassem, e o Zelensky também, a Rússia nomearia um interventor ali, e existiam ucranianos querendo e planejando exatamente essa posição, e aí pronto, seria um país anexado, ou um faz de conta, um laranja na presidência, e pronto, isso resolvido rapidamente. Era o plano de Vladimir Putin, mas ele não contava com a resistência de Zelensky e o apoio maciço da população. Quando se faz uma invasão assim no outro território, a diferença de força é muito grande, se fala em 10-1, para se ter uma ideia. Quer dizer, é muito mais fácil resistir e evitar a ocupação de um território do que ir e avançar sobre um território. Isso é natural. E o processo se ampliou. Hoje, praticamente, a Rússia está cercada por uma guerra nova, que é a guerra econômica, que ninguém sabe exatamente como será o resultado final. É um cerco econômico muito forte, que está abalando vários países, criando possibilidades novas para gás, para petróleo e até alimentação que é fornecidos pela Rússia, né? E no final dessa guerra pode aparecer aí uma nova linha de comércio e uma nova linha de importação, né? E isolar ainda mais a Rússia, ou seja, dificilmente a Rússia vai ganhar essa guerra. Mesmo se ocupar a Ucrânia, terá dificuldades nesta guerra econômica e o cerco que foi feito, nunca visto na história do capitalismo moderno, né? Uma guerra econômica desta profundidade.